Você é uma pessoa que costuma ter medo? Esse foi um medo que eu carreguei durante muitos anos. Olá, seja bem-vindo a mais um Conte Comigo. E hoje um lugar diferente para falarmos de algo muito comum. Você é uma pessoa que costuma ter medo? Medo de muitas coisas? Medo do amanhã? Medo de como vai ser a vida daqui a um ano? Medo de reagir hoje, medo de levantar da cama, medo de uma doença, medo de não conseguir criar os filhos, medo de não conseguir educá-los nesse mundo tão difícil, medo também de dirigir. Pois é, esse foi um medo que eu carreguei durante muitos anos, ao ponto de pegar a chave do carro já me dava dor de barriga. Não sei se isso acontece com você, mas me dava muito medo, ao ponto de eu passar mal. Mas ao mesmo tempo era algo que queimava no meu coração. Era um desejo, era algo que eu queria viver, que eu sonhei durante muitos anos. Durante toda a minha infância e adolescência, eu desejei a chegada dos 18 anos para, enfim, poder tirar a minha habilitação. Só que, quando chegou os 18 anos, não tive condições financeiras e ficou para os 19 anos. Então, com 19 anos, eu consegui tirar minha habilitação. Passei de primeira, mas eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem passar de primeira, mas isso não mede o valor, o quanto a pessoa sabe, né? Então, assim, o importante é conquistar a habilitação, não desistir e sim persistir dia após dia. Por quê? Na verdade, a retirada da habilitação é um primeiro passo. Então, após a retirada da habilitação, vem um outro processo, que é enfrentar o trânsito, que é sair sozinho e que é, de fato, começar a dirigir. Então, para mim, esse momento foi um momento muito difícil. Então, a primeira situação, que foi de tirar a habilitação, foi muito tranquilo. Mas no momento em que eu comecei a pegar o trânsito, comecei a ter algumas dificuldades, eu consegui trazer muitos bloqueios para minha vida. E eu mesma falava para mim, eu acho que isso não é para mim. Eu acho que eu não consigo. Eu começava a ter muitos anseios e colocar ainda mais medo no meu coração e na minha mente. Então eu pensava, e se o carro morrer no meio da rua? O que as pessoas vão falar de mim? E se eu não souber o que fazer diante de uma situação? E se aquele se me fazia explodir por dentro. Então, depois de tantos e se, eu desistia. Até que chegou ao ponto de eu receber um diagnóstico. E os médicos me disseram que eu teria pouco tempo de vida. Só que isso foi muitos anos depois de deixar o carro parado na garagem e sofrer, pegando Uber e fazer compra, e o Uber ficar cancelando, porque eles não gostam muito de carregar compras. Em período de chuva, pagar valores absurdos e ficar às vezes quase 1 hora esperando um Uber aceitar uma corrida, ou muitas vezes enfrentar ônibus lotados em situações em que era muito difícil, principalmente sendo uma paciente oncológica e não tendo uma aparência, né, mais de quem está em tratamento. Então isso era algo também que sempre pesava muito, que muitas das vezes eu estava passando mal e tinha que ir em pé no ônibus, não tinha como pedir alguém para poder me dar o lugar. Então, depois de passar por tudo isso e chegar a esse diagnóstico de um câncer raro, no qual a medicina me deu pouco tempo de vida, eu comecei a analisar e pensar, poxa, se eu tenho pouco tempo de vida, eu preciso aproveitar ao máximo esse pouco tempo. Então, quanto tempo vai ser esse pouco tempo? Não sei. Para a medicina, seriam poucos meses, em 2016. Mas eu sabia que quem estava cuidando da minha vida era Deus. E para Ele, um dia não é como o nosso dia. Então, que eu poderia viver de uma forma especial todos os dias e ansiando, contemplando e vivendo realmente cada dia de uma forma especial. Então, no meio da pandemia, foi assim uma virada de chave na minha vida. Foi um momento no qual eu comecei a viver tantas coisas
e realmente refletindo sobre a vida. Porque quando o médico me disse que eu teria pouco tempo de vida, naquele momento também ele disse que dirigir não seria mais uma possibilidade. Eu estou com metástase, eu vou colocar a imagem aqui para você poder ver, mas toda a minha coluna, ela já está comprometida com múltiplos nódulos. E então com isso eu fui perdendo um pouco o movimento, eu tenho algumas dificuldades, eu não posso fazer muito esforço e com isso para a medicina eu não poderia mais dirigir. Só que o ponto final da minha vida nunca foi, de fato, o que a medicina me diz, até porque os médicos também têm as suas limitações. Então, cada hora que os médicos me dizem, não tem jeito, você não tem muito tempo de vida, você não pode fazer isso ou aquilo, eu, na verdade, pergunto ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é o propósito de tudo isso? Me ajude a entender, me fortaleça, para que eu possa viver segundo o teu propósito e o teu querer. Então, depois de 2016, durante um tempo, realmente eu não pude dirigir. E isso queimava no meu coração. E eu sempre achei tão lindo e sempre ansiei tanto por isso, mas eu decidi não desistir. Mesmo em meio a todas as circunstâncias sendo contrárias. Eu falei, Deus tem um propósito em tudo. Então, se for da permissão dele, vai chegar um momento no qual eu vou poder dirigir. E no meio da pandemia, começou a vir mais dificuldades para minha vida. Por quê? Os meus filhos estudavam em uma escola perto, mas ao mesmo tempo longe de casa para ir a pé. Eles iam de transporte e na pandemia os transportes pararam de levar as crianças. E quando as aulas voltaram, que os meus filhos precisavam também voltar para a escola, o transporte que eles iam nem estava mais trabalhando com transporte escolar e os transportes que estavam levando estavam cobrando o dobro do valor. E imagina eu pagar o dobro do valor que eu já pagava para 2 crianças no meio da pandemia, eu sem trabalhar, em tratamento oncológico. Então eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? E aí, nesse momento, eu falei assim, poxa, eu preciso dirigir, eu preciso ter essa liberdade de levar os meus filhos para a escola, até porque era cada um em um horário. Então eu tinha que ir de manhã levar o mais velho, buscar depois o mais velho na escola, correr em casa, dar o almoço, cuidar do meu mais novo, levar ele para a escola e depois no final do dia buscar. Então imagina eu fazendo isso de ônibus, de Uber ou a pé. Era praticamente impossível, principalmente por conta da minha situação de saúde, que iria me desgastar muito mais a pé sem condições. Então eu decidi comprar o meu carro. Então meu primeiro carro foi um Ford Ka duro, cheio de problema, velhinho, mas ao mesmo tempo foi uma bênção na minha vida. E naquele momento em que eu adquiri aquele meu carro foi uma realização. Mas para isso acontecesse, eu precisei romper. Romper com os meus medos, romper com todos os pensamentos que me cercavam, me paralisavam e começar de fato a viver esse sonho. Então foi fácil? Não foi. Comprei o carro, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo foi muito difícil começar a dirigir depois de tantos anos e enfrentar esses medos. Então eu decidi ir com medo mesmo. Decidi ir com ousadia, com coragem e viver esta realização. E comecei a levar os meus filhos para a escola, cheio de desafio. Tinha uma obra gigantesca perto da minha casa que cada dia tinha que passar por um local diferente. Isso também acabava comigo, porque eu era muito metódica, muito perfeccionista. Então, para eu sair de casa, eu precisava calcular na minha mente toda a rota que eu iria fazer. Só que aí, quando eu calculava, quando eu chegava na metade do caminho, tinha um desvio, tinha outra rua para passar, tinha muitos desafios e eu precisei romper cada dia. Então, muitas das vezes, antes de sair de casa, eu precisava ir ao banheiro umas 3 vezes. E o principal, orar ao Senhor. Pedir ao Senhor para tirar todo o medo, toda a angústia, tudo aquilo que nos aflige, nos diminui e nos impede de realmente realizar os nossos sonhos. E assim foi que eu conquistei, um dia de cada vez. Chegava em casa, tinha que correr para o banheiro de novo, porque eu já estava mega apertada para fazer xixi, de tão nervosa, de tão ansiosa, de tão preocupada, de excesso de muitas informações ao mesmo tempo. Mas eu fui rompendo, fui vencendo. Quando menos percebi, já tinha vizinhas
famílias pedindo para eu levar o filho delas para a escola. Eu falei, meu Deus, para quem há pouco tempo nem dirigia, agora as mães confiam, deixaram seus filhos comigo para eu poder levar também para a escola junto com os meus. Então, cada superação, cada dia que eu fui superando e cada nova oportunidade de viver aquela realização era algo assim extremamente importante e eu valorizava cada momento. E foi assim durante mais ou menos 2 anos, passei por algumas dificuldades com o carro, né? Até pelo carro ser muito duro, eu sentia muitas dores, mas eu não desistia. Eu não colocava isso como um empecilho, eu não olhava a dificuldade, eu olhava a solução, as bênçãos que eu estava recebendo, o momento especial que eu estava vivendo. E então por isso hoje eu quero te encorajar também. Deixa o seu medo de lado, eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é o medo que está te impedindo de realizar sonhos, de viver os seus planos, mas hoje eu quero te convidar a ser encorajado pela minha história, pelo que eu vivi, para que você consiga também sentir essa realização, essa alegria, esse contentamento de você se superar, de você vencer o medo, porque não há outro jeito. Nós só vencemos o medo quando nós vamos para a ação. Quando nós pegamos o medo falando assim, peraí, você não tem lugar. A coragem, a ousadia, a fé, a expectativa, a esperança, somente sentimentos bons já encheram a minha vida. Então o medo e os pensamentos ruins, pensamentos contrários não têm mais lugar. E assim você vai vendo que é um dia de cada vez. E você se valorizando e você se enchendo realmente de gratidão. A primeira vez que eu levei os meus filhos no shopping, a primeira vez que eu levei os meus filhos para almoçar comigo, a primeira vez que eu levei o meu filho para o hospital porque estava passando mal. Então assim, cada momento foi um momento muito especial por eu estar ali conseguindo, sabe, mesmo com todas as dificuldades, com todas as dores, com todas as limitações, eu consegui realizar esse grande sonho. Demorou? Eu demorei a quebrar essa barreira. Então hoje eu quero te convidar a não perder mais tempo. Olhe para o seu medo, olhe para a sua dificuldade, olhe para o que está te incomodando e repreenda isso hoje, sabe? Dê um ponto final nessa história, se encha realmente de fé, de ousadia, ore ao Senhor, Senhor, muda minha mente, Senhor, me dá uma mente de coragem, assim como foi com Josué e Caleb, que eles foram junto com os outros espias para poder olhar a terra no qual eles precisavam chegar, e somente Josué e Caleb, mesmo vendo tudo que estava lá contrário, homens grandes, fortes, uma terra no qual aparentemente seria impossível de conquistar, mas pela fé, pela palavra de Deus, pela ousadia, a coragem, eles continuaram confiando, apesar da situação, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que eles viram, e isso fez total diferença. Então hoje também eu quero te convidar a não olhar com os seus olhos, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, e contemplar Deus cuidando da sua vida e você realmente descansar e realizar os teus sonhos. Então, de repente, hoje não seja um medo, seja outra coisa que esteja te impedindo. Então, também convide ao Senhor para estar contigo, convide o Senhor para te ajudar. De repente você está abrindo um novo negócio, de repente você está com dificuldade no seu negócio, eu não sei. Eu estou trazendo aqui para você um dos meus medos também, e foi algo que eu superei. Mas tantas outras coisas, voltar a estudar com quase 40 anos, né? Mesmo enfrentando também essa batalha com câncer, com 2 crianças para poder cuidar. Então, muitas das vezes, o nosso limite está somente na nossa mente. Deus nos deu ilimitada vida, saúde, garra, coragem, mas muitas das vezes nós não usufruímos disso. Então que você hoje possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você e que você possa realmente conquistar tudo que é seu, tudo que o Senhor já decretou para sua vida, mas que às vezes o medo, a insegurança, a procrastinação também, que faz muito parte aí do medo, os dois vão andando assim, ó, coladinho, um juntinho com o outro. Então, a partir de hoje, levante-se. Levante de onde você tá. Determine na sua vida, faça anotações, anote o que eu quero fazer, o que eu quero realizar, quais os sonhos que eu tenho e lute por isso. Não se engane, você é responsável pelo que você precisa na sua vida.
Muitas das vezes nós colocamos na conta do outro. Ah, se o meu marido fizesse, a minha mãe, se o meu pai, se as pessoas que estão à minha volta me apoiarem, fizer isso por mim, fazer aquilo. Não, a responsabilidade é sua, o sonho é seu. Deus já entregou para você. Então, ó, arregace aí as mangas e vai à luta, faça o que precisa. Se a sua situação também é como a minha, que era em relação à direção, faça aulas, né? Assim, não desista, procure formas de solucionar. Tem profissionais que dão aula para habilitados. Então, se você já tem um carro, você consegue fazer aulas no seu próprio carro, para você pegar mais tranquilidade, para você aprender. Porque uma coisa também que eu descobri, o que me bloqueava muito em relação ao dirigir, ao trânsito, era eu não conhecer o carro. Eu não entender de verdade como funcionava, né, como é que eu vou explicar? Né, todo o sistema realmente do carro, né, da embreagem, de freio. Então, quando eu comecei a entender realmente como funcionava todo o carro, o que eu precisava fazer e em alguma situação o que era necessário eu saber, isso me trouxe segurança. Então, de repente, você também se sente insegura porque você não sabe ao certo como fazer. Mas também não tem outra coisa. Você não vai conseguir ter prática sem fazer a prática. Então não adianta a gente entrar numa aula de natação se a gente não entrar na água e de fato aprender a nadar, controlar a respiração, fazer o controle de braço e aprender os tipos de nado. Na prática é diferente da técnica. Então você vai aprender a técnica e vai precisar colocar em prática. Então você vai precisar se desafiar. Então vai com coragem, vai devagar, vai fazendo as coisas, claro, com muita cautela, né? Você não vai pegar o carro e pegar, de repente, a BR sem ter o mínimo de controle. Então, começa pegando aos poucos, né? Então, assim, eu comecei levando os meus filhos para a escola, que era um percurso de 10, 15 minutos. Depois, eu fui indo para lugares mais longe, né? Então, conforme eu fui pegando segurança, quando eu comecei a dirigir também, eu andava só ali na mão da direita. Se tivesse um ônibus na minha frente, eu não ultrapassava. Se tivesse um caminhão, também não ultrapassava. Era ali, indo atrás, devagarzinho, no meu tempo. E conforme o tempo vai passando, você vai pegando mais habilidade com o trânsito, com o carro, questão de distância, de proximidade, para você passar do lado de um ônibus, de um caminhão. Eu morria de medo, que eu via aqueles grandões, e falei, ai meu Deus do céu, não vai dar para esse carro passar aqui. Então, conforme o tempo foi passando e eu fui pegando realmente, né, essa habilidade de distância, de estacionamento, e isso é só na prática, não tem jeito, é no dia a dia. Então, hoje, que você seja encorajado pelo que eu tô testemunhando aqui para você e que você possa viver os seus sonhos, que você possa realizar o que Deus tem para sua vida. E a história não termina por aqui. Eu agora vou seguir viagem e assim que eu chegar no meu destino, eu continuo te contando a segunda parte. Porque não foi só aí, muitas outras coisas aconteceram e também nisso eu vejo o cuidado de Deus. Então, aguenta aí que eu já volto para poder te contar o que aconteceu também depois de começar a dirigir. Confia.